Publicidade médica, os 3 erros que mais colocam seu CRM em risco. E nós vamos fazer esse vídeo para colocar um guia prático sobre marketing para médicos. Para quê? Para transformar essa ansiedade e confusão em uma estratégia de comunicação ética segura e eficiente. Eh, eu tenho visto muitos perfis, tá, e eu quero aqui até dar, né, algumas dicas, sobre o que colocar, o que não colocar, o que fazer. Então, o vídeo ele vai decodificar algumas regras que o CFM, ela não apenas, né, lista algumas proibições, mas ela explica a lógica. E esse objetivo final é capacitar você, médico, a usar as redes sociais para construir a verdadeira autoridade, para atrair paciente de forma íntegra, sem colocar o seu registro profissional em risco. Beleza? Então vamos lá, né? E aí, o que a gente vai falar? Igual ontem, eu abri o Instagram e aí em poucos minutos eu vejo de tudo, né? Um médico que posta uma foto espetacular de antes e depois, de uma cirurgia com centenas de comentários, outro em um vídeo que promete o fim definitivo de algum tipo de dor, ou uma técnica milagrosa. Esse terceiro faz uma dancinha. E aí, para falar de um tema sério de saúde, né, enquanto isso, muitas vezes você que é médico, né, que se esforça para ser técnico e ético, posta um conteúdo educativo sóbrio e aí ouve sons de grilo, ou seja, sem curtida, sem comentários, tá? E aí essa frustração vai bater, né, forte em você, porque de um lado esse medo de ficar para trás, de ser invisível, né, principalmente no mercado cada vez mais competitivo, vai começando a te frustrar. Porém, de outro lado, o pavor, né, de cruzar uma linha invisível, muitas vezes, meses depois, né, de talvez receber uma temida notificação de CRM. Então, a gente tem um dilema, né? Esse dilema vai te paralisar. E aí, tem aquela velha história, o que pode, o que não pode, quais são as regras, né? Porque muitas vezes essas regras parecem vagas, ultrapassadas às vezes, né? E às vezes desconecta muito da realidade do marketing digital hoje. Tudo bem que com essa nova lei, tá, do marketing médico, muitas coisas, né, começaram a melhorar, né, aquilo que a gente pode demonstrar mais nas nossas redes sociais. Porém, você acaba fazendo uma ou duas coisas ali e acaba perdendo uma oportunidade, às vezes, de educar, né, atrair mais pacientes e você acaba copiando o que todo mundo está fazendo. E você acaba esperando, né, rezando ali para que você tenha algum tipo de resultado. Ambas as estratégias são muito perigosas. E aí hoje eu vou colocar alguns pontos para você parar com esse achismo, para você transformar essa névoa de incerteza em um mapa claro. Eu vou aqui eu não vou só te dar, né, alguns pontos, mas eu vou listar o que pode e o que não pode, eu vou te explicar por que por trás das regras existem muitos pontos positivos e também vou te falar 3 armadilhas que são mais comuns e perigosas e que eu vejo, né, todos os dias nos processos do CRM. Então, os erros que às vezes parecem inofensivos, muitas vezes têm um peso muito grande, têm um potencial muito grande de manchar sua reputação e pode ameaçar o seu registro. Então, esse vídeo ele vai ser o quê? O seu guia completo, né, ali de construir uma autoridade, né, sem dor de cabeça. Então, primeira coisa é a gente entender qual que é o paradoxo da visibilidade médica. Porque antes de cercarmos esses erros, né, pessoal, a gente precisa entender o campo de batalha. Então, vamos entender esse campo de batalha. A gente vive, por exemplo, em um paradoxo. Porque muitas vezes, para a gente poder construir uma carreira sólida hoje, né, o médico ele precisa de visibilidade. Isso em qualquer empresa, tá? Os profissionais da área de saúde, né, são profissionais assim como nós advogados, como as pessoas do marketing, né, muitos são autônomos, outros trabalham em empresas, eles precisam de ideias, de pegar, né, mecanismos ali para quê? Para atrair o seu público-alvo. Então, nós temos ferramentas de visibilidade, como Instagram, TikTok, o Google, e muitas vezes a gente opera com uma lógica de quê? De exato oposto da ética médica, tá? Porque o médico acaba copiando coisas que ele não entende. Muitas vezes ele acaba fazendo é, 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 vídeos sensacionalistas para ter uma recompensa. Mas será que isso vale a pena? Porque a promessa de resultados rápidos, a prova social, às vezes visual, como antes e depois, e a simplificação extrema, ela tem um limiar muito grande. Isso pode prejudicar. Então a medicina, pessoal, né, por sua vez, ela se baseia em sobriedade.
A gente precisa ter uma individualidade, a gente precisa entender cada caso, a gente precisa entender você como profissional, das suas incertezas, dos seus resultados, aonde você quer chegar, pois uma atividade de meio, não de fim, é o ato praticado pelos médicos. Muitas vezes, como são complexas, muitas teorias aqui no direito vêm dizendo que não, que se você está dizendo que você vai resolver o problema dele, aí não tem uma questão de individualidade de cada caso ou de cada pessoa. Não, muito pelo contrário, ele vai dizer que você prometeu e não é mais de meio, e sim de fim. Então, se você prometeu, você vai ter que cumprir. É um choque, né, de universo. Então, essas regras do CFM, muitas vezes, julgadas como velhas, elas existem para proibir, não te proibir de usar a internet, mas de proteger você, proteger o paciente, porque você médico também é paciente. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados. E elas existem, tá? Para quê? Sobriedade da profissão. Porque para a medicina não como que eu posso dizer, para a medicina não ser rebaixada como um mero comércio e com uma concorrência predatória de promessas vazias. Isso é muito importante você entender. E eu entendo perfeitamente o que o CRM quer dizer. É a mesma coisa do advogado, nós temos diversas regras, a gente não pode fazer propaganda, a gente não pode fazer absolutamente nada para não entrar no paradoxo, né, de ser predatório, tá? A vulnerabilidade do paciente, né, que entra no seu ato, né, onde pessoas doentes, em um estado de fragilidade, não sejam seduzidas. Por quê? Por publicidades enganosas, que extrapolam a sua esperança. Então, entender essa lógica, pessoal, é o primeiro passo. As regras não são as suas inimigas, muito, muito pelo contrário. Elas são um guia de boas e das boas práticas, para quê? Para você poder utilizá-las bem. Não é só para poder te proteger, mas proteger o paciente e também para poder te diferenciar como um profissional sério e confiável. Existem diversos médicos que estão fazendo é, 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 as suas redes sociais magníficas, maravilhosas, e não fazendo questões de dancinha sensacionalista, piadinhas, etc. Muito pelo contrário, são sérios, sóbrios, e o cara tem mais de 1 milhão de seguidor, sabe? Se você entrar no YouTube dele, você vê lá mais de 2 milhões de seguidores. Eu não estou falando do Drauzio Varela não, tá, pessoal? Existem muitos deles que estão ganhando sendo sóbrios, sendo inteligentes, tá? Sendo técnicos e dando dicas de acordo com a literatura médica. Então, para que você vai entrar nessa de ficar só antes e depois, ali, eu prometo, e aí você depois vai ter que cumprir, né? Uma coisa em um determinado paciente deu certo. Não quer dizer que vai dar certo em mim ou naquele outro. Você precisa fazer uma análise. Não existe medicina, sabe, pessoal, de larga escala. Vocês têm que parar com isso. Você escolheu uma profissão que não dá para você poder atender milhares e milhares de pessoas prometendo e colocando na sua agenda de forma, né, totalmente errônea e não conseguindo cumprir nem, né, dando prosseguimento ali ao atendimento, né, daquele paciente. Então, vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos nessa parte 2 agora do vídeo para a gente poder falar um pouquinho sobre a investigação. A gente tem 3 armadilhas fatais aí dessa publicidade médica para a gente poder analisar e para a gente poder ver alguns erros que mais levam os médicos a responderem por sindicância. A primeira armadilha é a miragem, né, daquele antes e depois. Então vamos entender. É uma tentação mesmo, né, suprema, né, das pessoas ali que muitas vezes olham na rede social principalmente nas estéticas, e você realiza um procedimento com um resultado extremamente fantástico. E aí o paciente fica muito feliz, ele autoriza, né, a foto, você vê os seus concorrentes postando e ganhando centenas de seguidores e pessoas querendo fazer a mesma coisa, só que a lógica, né, que parece simples, por exemplo, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? E aí você pensa, como eu vou mostrar o meu trabalho sem mostrar o resultado? Então, o risco jurídico, ele está em uma das proibições mais explícitas e defendidas pelo CFM. Né? Por quê? Porque o antes e depois, ele cria, na mentalidade do leigo ali, uma garantia implícita de resultado. O paciente que vê a foto não pensa e aí você só imagina. E este foi um ótimo resultado para aquela pessoa específica. Ele pensa, é assim que eu vou ficar. Tem um grande limiar nisso. Você sabe muito bem. E muitas vezes, né,
quando o resultado dele, por conta de alguma, né, própria biologia e cicatrização, não ficam idênticos, aí a semente da frustração e do processo por propaganda enganosa está plantada, porque viola a resolução que ela é aquela antiga. Também nós temos a nova resolução recente, que embora tenha essa flexibilização, algumas coisas mantêm sob proibição. Né? O protocolo de blindagem, né, é como que eu vou demonstrar essa competência sem exibir o paciente? Então a gente tem que mudar o foco. O que para como e por quê. Então, em vez de mostrar o resultado final, eduque sobre o processo. Você tem que colocar exemplo, por exemplo, em vez de foto de abdômen, faça um vídeo mostrando, assim, aquele modelo anatômico ou uma animação, né? Com o que? Uma tecnologia do ultrassom que funciona, explicar a ciência por trás dos procedimentos utilizados. Então, isso vai gerar muito mais autoridade para você. Pensa nisso. Porque uma mera foto é legal, né? Antes e depois, mas a pessoa ela acaba se passando, né? Tendo um entendimento totalmente errôneo. Então, o que eu te peço é para você poder colocar a sua técnica, explicações mais aprofundadas sobre esse tipo, né, de procedimento que você está fazendo. Usar e abusar de ilustrações e animações. Por exemplo, a gente tem imagens e bancos de dados profissionais, de modelos ali de animações, por exemplo, gráficas, que são ferramentas poderosas. Né? A gente tem hoje a ajuda da inteligência artificial para a gente poder explicar procedimentos de uma forma visual muito melhor. Eu não estou dizendo para você poder colocar um antes e depois ali e maquiar no chat GPT ou qualquer ferramenta. Não estou dizendo isso, tá bom? Então, tome cuidado, né? Com a forma como você talvez vai entender, mas também como você vai colocar isso dentro das suas redes sociais. A gente tem que explorar os depoimentos, tá? A nova resolução passou a permitir que os depoimentos dos pacientes, né, sejam colocados, mas tem algumas regras que são estritas, né? E para ser seguro nesse depoimento, em vídeo, texto, deve focar no quê? Na experiência do atendimento, no cuidado, na atenção do profissional, nunca na promessa ou exibição de resultado. Toma cuidado. Esse é o erro da maioria dos profissionais. De vez falar sobre a experiência, o atendimento, o cuidado que você, médico, faz, o que vocês fazem? Você coloca a exibição somente na promessa, e aí a pessoa que está ali, né, dizendo que fez com você, acaba passando, né, esse conteúdo e essa interpretação para os seus clientes, pacientes, perdão, que, né, possam vir a entrar em contato. Não, um paciente, ele não pode ser identificado também, tá, pessoal? Ou ter o seu rosto exibido. Então, exemplo muito seguro é um texto onde tem um carrossel e você coloca lá o que mais me marcou no atendimento com a doutora Júlia, por exemplo. Foi a paciência que ela teve para explicar cada detalhe, segurança, etc, etc, assinado paciente. Então, é muito importante você ter essa a observação quanto a esse ponto. Qual que é a armadilha 2? A sedução nas palavras mágicas. Muitas vezes, o cenário, ao descrever a legenda, por exemplo, de um post ou de um texto ali no site, você quer ser o quê? A gente usa persuasão. E o marketing tradicional te ensinou a usar isso, de palavras de alto impacto. O melhor tratamento, técnica revolucionária, sem corte, sem dor, resultado garantido, um único método que funciona. A gente tem diversos riscos aí jurídicos. Essas expressões elas são consideradas pelo CFM como sensacionalistas, autopromoção e concorrência desleal. Então essas palavras garantido, né, que é muito utilizada, é muito perigosa, né, e você não pode fazer esse conflito direto com a natureza da medicina, que é uma obrigação de meio, usar toda a técnica de diligência disponível, e não de fim, que é garantir o quê? A cura ou o resultado específico. Então, a gente tem que observar esses pontos, pessoal, porque na medicina, muitas vezes, no dia a dia, você não tem tempo de estudar esses pontos. E eu estou trazendo esses conteúdos, né, gratuitamente e de forma, né, para que você tenha melhor condição, né, de ver pequenas pílulas, entender, né, a cada dia ali estudando um pouquinho, cada vez mais. Então já aproveita aí, dá seu like, né, e manda esse vídeo para um amigo seu médico, né, para também cirurgião dentista, para que esse vídeo chegue a mais pessoas e a gente consiga aí fazer, né, essa blindagem de todos vocês, tá? Então, pessoal, um ponto muito importante é um protocolo de blindagem sobre vocabulário. A gente tem que começar a substituir os adjetivos por informação. E aí,
em vez de o equipamento mais moderno, a gente pode explicar, o nosso equipamento de laser permite um tratamento com recuperação mais rápida por atuar em microzonas de pele, etc, etc. Você informa não se gabando. Ou seja, você tem que também, outro ponto é trocar o melhor por indicado para. Então, o melhor tratamento, né, para melasma, use de forma diferente. Coloca assim, para casos de melasma, uma das abordagens terapêuticas indicadas é o uso de peeling químicos, eles funcionam assim, assim, assim. Né? Outro é abandone o garantido. Né? Como eu disse, garantido é um risco, né? Para você ter essa utilização aí. A gente tem que colocar o objetivo do tratamento é buscar alcançar e o tratamento visa. Esses pontos, quando a gente coloca eles de uma forma mais completa, como eu disse agora, ela vai te dar mais, como é que eu posso dizer, persuasão mesmo, né, no sentido de entender do início, meio e fim, tudo aquilo que o seu paciente, futuro paciente, vai precisar. E aí tem a regra de ouro. E se, antes da gente postar, a gente tem que ler, né, leia o texto e se pergunte. Você precisa entender. E se o paciente tiver uma complicação? Como é que você faria? E se o resultado não for esperado? Então, este texto ele vai criar uma falsa promessa que poderá ser usada contra você, né? E se a resposta for sim, você vai ter que se reescrever. Então, essa técnica e essa forma, tá, de abordagem é muito importante para você poder ter esse entendimento e você conseguir passar com confiança a mensagem final. A armadilha 3, pessoal, é sobre a exposição acidental do paciente. Então, vamos imaginar, né, que você está orgulhoso da sua equipe após uma cirurgia completa e bem-sucedida. E você pede para alguém tirar foto do time ou filmagem ainda ali no centro cirúrgico. E aí, ao fundo, o monitor cardíaco aparecendo, os dados do paciente. Aí você tem dados que são sensíveis, tá? Que mesmo desfocado estão aparecendo. Você está gravando ali no seu consultório, a sua mesa, aí aparece um prontuário, aí aparece um nome, ou mesmo aparece alguém ali na sala de espera. Risco jurídico é uma violação direta a um dos pilares mais sagrados da medicina, o sigilo profissional. Também viola a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Não importa se a exposição foi sem querer. A responsabilidade objetiva. Você pode expor um dado sensível e isso é uma infração ética gravíssima, que pode gerar, além de um processo CRM, multa na ANPD. Então a gente tem que ter uma atenção quanto a isso. Vamos agora no ponto dos protocolos de blindagem, o checklist da privacidade. A gente tem que fazer uma varredura ao cenário. Então vamos imaginar que antes da gente poder ligar uma câmera ou tirar uma foto, em qualquer ambiente, né, consultório, centro cirúrgico, hospital, a gente precisa fazer uma varredura 360. Né? O que está na mesa, o que está ali nos monitores, se há algum prontuário, se existe algum exame, o nome visível, o que pode, às vezes, aparecer no espelho, vidro, se está refletindo. Outro ponto, tá, pessoal, é a regra do fundo. Nenhum paciente pode aparecer em suas fotos ou vídeos, nem de costas e nem de longe, nem desfocado. E a simples presença dele no cenário já vai caracterizar o quê? Uma quebra de sigilo médico, tá? Toma cuidado com isso. E selfie? Pô, jamais selfie com o paciente. A resolução é muito clara, é vedado ao médico publicar imagens, né, de paciente ou de seu antes e depois com finalidade de autopromoção, mesmo com a autorização do mesmo. Essa autorização do paciente, ela não vai te isentar, tá, da infração ética. Então, é importante a gente ter essas nuances aí, esses entendimentos, até porque a gente precisa fazer o quê? Treinar toda a nossa equipe, porque a sua responsabilidade se estende aos seus funcionários. Uma foto postada pela sua secretária na recepção, onde um paciente às vezes aparece de fundo, então isso vai gerar responsabilidade. Às vezes criar, né, uma política interna de redes sociais e treinar todos os seus participantes, os seus funcionários, enfim, a sua gestão, tá? Eu sei, né, que parece um campo minado, muitas vezes a gente quer propor uma mudança, uma, né, perspectiva ali nas nossas redes sociais, a gente quer realmente fazer o nosso melhor. Muitas vezes a rede social ela não consegue transmitir aquilo, né, aquele médico, aquele profissional, o cirurgião dentista capacitado que você é, tá? Mas
tome cuidado, não encare as normas, né, de publicidade como uma camisa de força que te impede de crescer, né? Encare isso como um filtro de qualidade. Vamos encarar e seguir as regras para você fazer naturalmente e afastar os pacientes de buscas milagrosas, que é seduzido por promessas vazias e que tem o maior potencial de frustrar e te processar, tá? E muito mais do que isso, pessoal, né, ao mesmo tempo, você precisa atrair seus pacientes que buscam o quê? O que realmente te favorece, que é competência, seriedade e confiança, tá? Porque marketing médico, ele, de forma ética, não é sobre fazer dancinhas, usar palavras de efeito ou mostrar resultados espetaculares. É sobre traduzir a sua autoridade técnica com conteúdos educativos. Com quê? Com valor. É sobre construir uma ponte de confiança, né? Porque o seu futuro paciente, antes mesmo dele entrar em contato com você, ele vai identificar isso, né? Ele vai querer entender isso de você, né? Então, fazendo isso, você não está apenas se protegendo, tá, de um processo, mas você está construindo uma marca pessoal sólida, respeitada e, acima de tudo, sustentável, porque nós estamos jogando um jogo de longo prazo e o jogo da reputação. Esse é o jogo de longo prazo. E esse jogo, a ética não é um obstáculo, é o seu maior atalho, beleza? Espero que esse guia tenha trazido para vocês de forma clara, para você poder navegar no marketing digital, né, no seu primeiro passo a passo, né, ali de fazer as coisas adequadas, certas, principalmente, né, os mais novos que estão chegando, né, nas redes sociais aí, no sentido de promover o seu consultório, né, os seus serviços. E eu quero te passar, né, quero te pedir que você, né, se inscreva aí no nosso canal, deixa seu gostei, né, vamos ajudar a proteger toda a nossa comunidade médica. E para me acompanhar no meu dia a dia, me siga no Instagram, Cassiano Oliveira Oficial. E eu quero te ouvir, eu preciso te ouvir. Qual é a sua maior dúvida e insegurança na hora de postar sobre o seu trabalho nas redes sociais? Compartilha nos comentários. Vamos transformar este espaço em um ambiente seguro de aprendizado. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo. Deus te abençoe.